temos chegado então hoje, ou estamos chegando hoje, ao final da nossa série sobre a Reforma Protestante, onde nós consideramos os 5 pilares da Reforma, os 5 solas. Nós teremos o grande privilégio de ouvir o nosso irmão Heber nessa noite. E na semana que vem, eu quero anunciar para vocês que nós vamos começar uma minissérie em Filemon. Então você pode passar essa semana aí lendo Filemon, considerando Filemon. E nos próximos 2 domingos à noite nós vamos considerar a epístola que Paulo escreveu a Filemon. Pelas manhãs nós vamos continuar na epístola aos Efésios. Heber, Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado pela sua disposição em servir nós. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Respirar fundo. Vamos lá. Esperar os ajustes finos aí do som. Enquanto isso, eu vou me preparando. O alemão disse que a minha voz não está sintonizada lá na mesa ainda, então vai sintonizar já já. Irmãos, como o pastor disse, hoje nós vamos fazer a nossa última reflexão, última pregação nesse ano a respeito da Reforma Protestante. E hoje nós vamos tratar do quinto sola, né? Sola Deo Glória. Glória somente a Deus. Então esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Para introduzir esse tema, eu queria trazer para os irmãos uma informação a respeito da Declaração de Cambridge. A Declaração de Cambridge, ela foi publicada em 1996 e ela é o resultado da reunião de aproximadamente 100 líderes de igrejas evangélicas que foi convocada pela Aliança dos Evangélicos Confessionais nos Estados Unidos. Os principais autores da Declaração de Cambridge foram os pastores David Wells e Michael Horton. E essa declaração é um chamado à igreja ao arrependimento do seu mundanismo. Também a recuperação da confissão das doutrinas evangélicas essenciais. Essas doutrinas são os ensinamentos que capacitam a igreja e dão integridade ao seu testemunho. O texto da Declaração de Cambridge vai nos alertar para uma realidade muito triste. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais envolvidas com aquilo que nós chamamos de mundanismo, ao invés de se envolver com o Espírito de Cristo. Essa declaração, então, é uma convocação aos evangélicos para o arrependimento desse pecado de idolatria e a recuperação da fé cristã histórica. Mas o que seria essa fé cristã histórica? A fé cristã histórica, ela é confessional, que na prática quer dizer que ela acolhe as verdades essenciais do cristianismo. Além disso, os evangélicos devem compartilhar de uma herança comum, que seriam os solas da Reforma Protestante do século XVI. Na Declaração de Cambridge, os evangélicos reconhecem que a palavra evangélico tem se tornado abrangente demais ao ponto de perder o seu sentido real. E por amor a Cristo e ao Evangelho, e a igreja é que procuraram afirmar novamente o compromisso dos evangélicos com as verdades centrais da reforma presentes na Bíblia. Neste documento, que constam as 5 declarações dos solas. Primeira, sola Escritura, que diz: só a Escritura é a regra sem erros para a vida da igreja. Solo Christus, que diz: somente Cristo é capaz e suficiente para nos salvar, justificando e nos reconciliando com o Pai. Sola Gratia, que diz:
somente a graça de Deus é que nos salva. Somente pela graça de Deus é que somos salvos. Não é por nossas boas obras ou por nosso merecimento. Sola fide diz: somente pela fé em Jesus Cristo é que somos justificados e salvos. E essa fé é dada por Deus. E por último, o nosso tema de hoje: só lhe deu glória, que está descrito assim na Declaração de Cambridge. Reafirmamos que a salvação é de Deus e realizada por Deus, e ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio ou a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Queria orar com os irmãos. Amado Deus, quero te pedir ao Senhor que abençoe esse momento da pregação da Tua Palavra. Que pela graça do Senhor, Deus, o Senhor possa promover o crescimento espiritual da nossa igreja, nos levando a desenvolver o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que se humilhou completamente, para que pudéssemos anunciar, ó Deus, ser testemunha da sua glória, das maravilhas do Senhor por toda a terra. Peço a tua bênção, ó Deus, o teu cuidado sobre nossas vidas nesse momento, em Cristo Jesus. Amém. O tema, então, da nossa pregação de hoje é: uma vida voltada para a glória de Deus é manifestada em humilhação, sacrifício e serviço. Uma vida de... O que eu uso outro? O que eu uso? Ah? Se não funciona aqui, a gente pode ser. Retomando. Então, o tema da pregação de hoje é: uma vida voltada para a glória de Deus é manifestada em humilhação, sacrifício e serviço. E o objetivo que temos hoje é aprender, por meio do exemplo de Jesus Cristo, a glorificar a Deus com nossas vidas. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. É o texto base que vamos utilizar hoje, no capítulo 2. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta alegre. Nela, Paulo reconhece a maneira como os filipenses têm participado da proclamação do Evangelho e agradece por suas súplicas em favor da sua libertação da prisão, mas também as suas contribuições ao longo do seu ministério. Paulo se alegra na esperança de um dia estar novamente no meio deles para juntos se gloriarem em Cristo. Paulo declara o propósito principal da carta no versículo 27 do capítulo 1. Lá ele diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Peço aos irmãos que abram então suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ter o texto base hoje
no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu gostaria de começar então esse sermão apontando para o alvo que Paulo destaca nessa carta. Pois, ao exortar a igreja para que tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Paulo deixa claro no versículo 11 que o objetivo final é a glória de Deus Pai. E a glória de Deus é a expressão bíblica utilizada para descrever a manifestação de Deus em todos os seus atributos. Deus é eterno, Ele é santo, Ele é onisciente, onipresente, justo, fiel, bondoso, gracioso, misericordioso, compassivo, zeloso, sábio, perfeito, completamente puro, imutável, soberano, único. Só existe coisa boa no nosso Deus, não é? Deus é mencionado nas Escrituras como estando revestido de glória e majestade. E toda a criação manifesta a glória do seu Criador. No Antigo Testamento, a glória de Deus foi vista em seus atos de misericórdia, misericórdia e graça ao libertar o seu povo da escravidão egípcia. E também quando encheu os lugares santos para encontrar com o seu povo, como no tabernáculo e no templo. Já no Novo Testamento, a glória de Deus se manifesta de forma plena e visível em Jesus Cristo. Através do seu Santo Espírito, a glória de Deus preenche toda a igreja. O fracasso humano em dar glória a Deus tem nome: idolatria. Cometemos esse pecado toda vez que atribuímos a glória, que é devida somente a Deus, a qualquer coisa ou criatura que não seja Deus. E para reforçar o nosso entendimento sobre a tese só lhe deu glória, glória somente a Deus, eu quero destacar e fundamentar biblicamente alguns pontos de atenção para a igreja nessa noite. O primeiro ponto: a glória deve ser dada somente a Deus. Somente Deus deve ser adorado. Em 1 Crônicas 16, 25, diz assim: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 96, 4. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Mateus 2, 11, falando a respeito do nascimento de Jesus. Então, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Lucas 46 diz que Maria também glorificou a Deus.
ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Em Mateus 14, 33 diz: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Não resta dúvida, irmãos. A Bíblia nos ensina com toda a clareza que somente Deus deve ser adorado. O segundo ponto é que os anjos adoram a Deus. O Salmo 103, 20 diz assim: bendigam o Senhor os anjos seus, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Isaías 6 vai dizer que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Vemos a semelhança desse versículo em Apocalipse 4:8, quando João coloca: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos: é proibido adorar outros deuses. Isso fica muito claro no primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3 diz: não tenham outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6:13 diz: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Êxodo 34:14 vai dizer que: porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus, sim, é Deus zeloso. Salmo 97:7. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem-se diante dele. Em Atos 10:25, quando Pedro estava diante de Cornélio, vai nos falar da seguinte situação: Pedro estava diante de Cornélio, foi ao seu encontro, e Cornélio foi ao seu encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, pois eu também sou apenas um homem. Semelhante acontece com Paulo e Barnabé. Em Atos 14, 13 e 15, vai dizer: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Um quarto e último ponto: é proibida a adoração aos anjos ou a qualquer coisa criada. Paulo aos Colossenses vai dizer no versículo 18 do capítulo 2: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e de culto aos anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho e sem motivo algum em sua mente carnal.
João, em Apocalipse 19:9, diz assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então João diz, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mais adiante, João vai relatar de forma semelhante. Eu, João, sou quem ouviu e vi essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você, os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Com isso percebemos claramente que toda a glória e adoração só podem ser dadas a Deus. Jamais podemos adorar e dar glória a homens, anjos ou qualquer outra coisa criada por Deus. Pois toda vez que alguém faz isso, está cometendo um pecado muito grave, que é a idolatria. Jesus, ele é o exemplo e o caminho perfeito para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Ele jamais pecou e por isso encontramos na Bíblia passagens preciosas sobre o modo de pensar e agir de Jesus, que é o ponto que vamos explorar nessa nossa pregação de hoje. Os exemplos sobre os quais eu quero tratar com os irmãos estão no capítulo 2 de Filipenses. O modo de pensar de Jesus Cristo. No início do capítulo 2, Paulo insiste com os filipenses para que sejam obedientes ao seu direcionamento e assim demonstrem o seu espírito de humildade e solicitude. Demonstrem espírito de unidade, humildade e solicitude. No capítulo 2, Paulo insiste que os filipenses e que assim demonstrem que o seu espírito está em unidade, possui humildade e solicitude. Os versículos de 1 a 4, Paulo estimula os filipenses a completarem a sua alegria, dizendo: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O direcionamento de Paulo aos filipenses é um estímulo para a unidade da igreja. Também ao seu modo de pensar. E na sequência, no versículo 5, ele faz ainda melhor. Ele aponta para o exemplo a ser seguido. Ele vai dizer no versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nessa passagem, Paulo nos orienta e nos fornece um modelo divino, um modo de pensar de Jesus Cristo
é a mentalidade que devemos buscar para agradar a Deus. E para o nosso melhor entendimento, faremos a exposição desse exemplo separando em 3 pontos: a humilhação de Jesus, o sacrifício de Jesus e o seu serviço. A humilhação de Jesus, o sacrifício e o serviço. O alvo é encorajar a igreja em suas ações com o exemplo de Jesus, visando exclusivamente a glória de Deus. Passaremos então a esses 3 pontos, começando pela humilhação. Jesus é um exemplo de humilhação. A humilhação voluntária de Jesus é o nosso primeiro exemplo do modo de pensar. Se referindo a Jesus e ao seu exemplo, Paulo diz no versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo está dizendo que a igreja em Filipenses, que Cristo sempre foi e sempre continuará sendo Deus por natureza. O que podemos confirmar por inúmeros textos bíblicos, como diz em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 8,58, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E João 17,24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pensem comigo, irmãos. Jesus Cristo, ele estava com Deus nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo. Antes de encarnar, ele estava no céu, habitando com Deus, junto da glória de Deus Pai. Mas ele decidiu vir à terra, né? E se tornou um homem miserável, para que homens perdidos em seus pecados, e tomou a decisão de não se apegar a esses privilégios que tinha no céu, e assumiu a humilde forma de um homem, um ser que foi criado por ele mesmo a partir do pó da terra. O texto de 2 Coríntios 8:9 nos ajuda a entender um pouco mais sobre este ato de amor de Jesus que se humilhou por nós. Diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês fossem feitos ricos. Este é um exemplo tremendo de humilhação, que nos é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo rico em todos os aspectos, inegavelmente, em todos os aspectos imagináveis, se fez pobre por amor de pecadores perdidos. Jesus tinha todo o direito de permanecer nos céus, vivendo em glória, sem passar pelas aflições dessa terra. Mas para que o amor de Deus fosse conhecido em toda a terra, ele se humilhou e veio até nós. O segundo ponto do sacrifício, de exemplo de Jesus Cristo, é o seu sacrifício. Agora no versículo 7, Paulo relata a ação de Jesus. Após sua decisão de não se apegar aos privilégios que tinha junto ao Pai, Jesus de fato sacrifica esses privilégios. No versículo 7, lemos assim,
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Quando lemos esse trecho, uma pergunta vem naturalmente à nossa cabeça. Afinal, do que Jesus se esvaziou? Para isso, eu trago aos irmãos um comentário de William Hendrickson. Ele diz assim: seguramente, Jesus não se esvaziou de sua existência na forma de Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina. Jesus é Deus. A questão aqui é que Cristo se esvaziou de sua existência na forma de igualdade a Deus. E para isso eu vou usar com os irmãos uma ilustração, espero que ajude. Pense no seguinte: um rei que é dono de um império. Ele é rei. E ele vem de uma família real. Ele é da realeza. E a sua essência é de rei. Ele não deixa de ser rei, por qualquer situação que seja. A palavra grega que se traduz por essência, o fato dele ser um rei, é morfi. Ou seja, aquilo que uma pessoa é. No entanto, para realizar uma missão importante de resgate, esse rei tem que descer a uma prisão escura e miserável do seu reino. Ele toma uma decisão radical. Ele não deixa de ser rei, mas para cumprir essa missão, que só ele poderia cumprir, ele muda a sua aparência externa. Ele tira a sua coroa, tira o seu manto, abandona o seu cetro, veste trapos sujos, para que ele possa descer à prisão e cumprir com essa missão. Essa aparência externa é traduzida no grego por uma outra palavra, esquema ou esquima, que fala da aparência externa. Diferentemente de morfi, que é aquilo que o rei é, a aparência externa que ele adota é usada numa outra palavra. Essa historinha é uma ilustração simples do sacrifício de Cristo. Talvez não seja a melhor tradução, porque é muito difícil de fato de explicar isso em palavras ou de compreender plenamente o sacrifício de Jesus por nós. O sacrifício de esvaziamento de Cristo, de Jesus, consistiu em pelo menos 3 renúncias. Ele renunciou às suas riquezas, renunciou à sua glória celestial e ele renunciou o exercício de sua autoridade. No sentido bíblico, renúncia significa abandonar a própria vontade e os privilégios pessoais para seguir a vontade de Deus, custe o que custar. E partindo desse princípio, vamos entender melhor o modo de pensar de Jesus pelo significado dessas 3 renúncias, sendo a primeira a renúncia de suas riquezas. Isso significa que, de fato, ele renunciou tudo, até a si mesmo, sua própria vida, pois veio para servir e não para ser servido, para dar a vida por nós. E para dar a vida por muitos, conforme podemos ler em Mateus 20, 28. Diz a Bíblia também que ele veio para ser o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, conforme João 10, 11. Não há relatos bíblicos que dizem a respeito de posse de qualquer riqueza da parte de Jesus. Pelo contrário, tudo lhe era emprestado. Ele nasceu numa estrebaria, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha onde morar. Tomou emprestado um jumentinho para cavalgar, uma sala para a sua ceia, e finalmente emprestaram um túmulo para que ele pudesse ser sepultado. Percebam quão grande foi o sacrifício de Jesus. O Rei dos Reis viveu uma vida sem qualquer luxo ou regalia. Viveu como um homem comum, como pastor,
como servo, sem qualquer riqueza nessa terra. Mas também podemos dizer que Jesus renunciou à sua glória celestial. Isso significa que ele realmente desceu do reino celestial, desceu do seu reino celestial, para este mundo miserável e caído. Deixou de viver na presença gloriosa de Deus Pai e não fez uso da sua glória aqui. O profeta Isaías diz que na presença de Jesus, os serafins cobriram os seus rostos, e por eles ele era adorado dia e noite, e que ele desceu por sua vontade e a este mundo que o desprezou, perseguiu e o fez padecer. Jesus é o único verdadeiramente justo e jamais cometeu qualquer pecado. Abriu mão de sua glória celestial, tomou para si os nossos pecados, para que fôssemos justificados por Deus. Também podemos observar que Jesus renunciou o livre exercício da sua autoridade, que significa dizer que ele abriu mão, ele não fez uso da sua vontade como filho de Deus. De fato, se tornou servo, e sim, passou a fazer a vontade do Pai, que lhe enviou, conforme ele mesmo diz em João 6,38. Diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A satisfação de Jesus em fazer a vontade de Deus era tanta que aos seus discípulos ele declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Jesus não usou da sua autoridade para se livrar das aflições desse mundo. Pelo contrário, ele a suportou e foi completamente obediente à vontade do Pai até a morte. Jesus sacrificou os seus privilégios. Ele agiu dessa forma. Eu queria que vocês refletissem a respeito disso. Qual foi a última vez que você renunciou a alguma de suas vontades, a algum dos seus privilégios, em favor de Jesus? Ou em favor de um irmão, ou em favor de um necessitado? Nós temos aqui nesse exemplo bíblico a ação de Jesus, não só decidindo pelo sacrifício de suas vontades, mas também agindo pelo sacrifício de suas vontades. Um terceiro ponto que eu quero colocar para os irmãos como exemplo de Jesus é a respeito do seu serviço. O modo de pensar de Jesus, traduzido em seu serviço de obediência e amor. Percebam que, irmãos, Filipenses 2,8 vai dizer assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Percebam que este é um exemplo de serviço em obediência a Deus Pai. O reformador João Calvino comentou sobre a profundidade da obediência de Jesus ao Pai. Sobre isso, Calvino escreveu: Jesus se humilhou profundamente ao se tornar um servo. Porém, foi ainda mais longe. Apesar de ser imortal e de ser o Senhor da vida e da morte, ainda assim foi obediente a seu Pai. Obediente a ponto de suportar a morte de cruz. Porque ao morrer dessa maneira, Jesus foi coberto de ignomínia aos olhos de Deus, que quer dizer grande desonra, e por ele foi amaldiçoado. Calvino ainda comenta que este exemplo de obediência e humildade deveria atrair a atenção de toda a humanidade, pois é impossível explicar adequadamente em palavras. Pense nisso, meus irmãos. Como explicar que Deus, o autor da vida e da morte, pôde se sujeitar à morte de uma forma tão humilhante?
Este também é um sacrifício, é um serviço em amor aos homens. Muitas pessoas acham que estão prontas para servir umas às outras. Mas se isso não lhe custar nada, ou lhe custar muito pouco, ou se houver um preço a pagar, ou muito tempo ou esforço a ser investido, então elas perdem o interesse. Infelizmente, essa também é uma verdade entre nós. Jesus Cristo serviu sacrificialmente. Pense nessa frase. Isso quer dizer que ele nos serviu com sua vida. E isso resultou na sua morte, horrível na cruz. Somente Jesus seria capaz de transformar essa morte horrível no símbolo do cristianismo. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira, para que hoje cantássemos doces hinos de louvor a Deus. Na cruz, foi desamparado para sermos acolhidos. Ele não desceu da cruz para podermos subir aos céus. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Maravilhosa expressão de amor de Jesus por nós. Para concluir, meus irmãos, eu peço que deem atenção a mais esse ponto. E reflitam sobre esses ensinamentos. Quanto lhe custa ser obediente a Deus? Quanto lhe custa ser um cristão? Quanto lhe custa servir ao próximo? Quanto lhe custa um bocado do seu tempo para abençoar vidas com a palavra de Deus, que é lhe dada de graça todos os dias? Quanto lhe custa abandonar o conforto, sua vergonha ou egoísmo, estudar um trecho bíblico, ou simplesmente ler a Bíblia com alguém? Quanto lhe custa orar com o aflito, confortar alguém em luto? Quanto te custa, irmão, apontar a um faminto, onde encontrar o pão da vida, que você recebe de graça todos os dias? Não nos custa nada. Está tudo pago. Tudo isso está pago. Nos é dado por Cristo, aquele que se humilhou, mas que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando recebemos uma orientação, o propósito inicial é de esclarecer, de alinhar a forma de pensar. Mas quando recebemos uma orientação seguida de um exemplo, o propósito é inegável. O exemplo vem para que possamos agir. E se você está pensando que basta separar um tempinho da sua vida para glorificar a Deus, que isso será o suficiente, ouça o conselho de Paulo aos Coríntios e coloque em prática. Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. O movimento da Reforma Protestante mostra sua importância ainda hoje, ao nos direcionar para uma vida plena e santa, nas Escrituras, em Cristo, na graça, por fé e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a sua palavra, com seus ensinamentos, com sua graça sobre nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço pela tua palavra que nos confronta, pela tua palavra, ó Deus, que molda as nossas vidas e nos tira, ó Deus, da zona de conforto que muitas vezes nos envolvemos. Peço a ti, ó Deus, que abençoe a nossa igreja, que possamos aprender
com a tua palavra, mas também agir conforme os exemplos que Jesus Cristo nos deixou. Que esse modo de pensar, ó Deus, que Paulo destacou aos filipenses, seja real também na nossa igreja. Que possamos, ó Deus, ser abençoados por Ti, mas também estender essa bênção que recebemos do Senhor todos os dias, a tantos quantos o Senhor bem quer, ó Deus. Que os Seus planos sejam cumpridos em nossas vidas. É o que rogamos a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.